Então vamos lá? Bom, todo mundo sabe que o Warren Buffett é o maior investidor da história. E não é exagero dizer isso. Ele teve rendimentos consistentes acima dos 20% no mercado americano. Para você ter uma ideia, a taxa de juros dos Estados Unidos é, em média, né, histórica, ele ficou em 3, alguma coisa nesse sentido. Então não é incorreto afirmar que ele foi o melhor, não só por conta de ter alcançado uma das maiores fortunas do planeta com seus investimentos, mas realmente por conta do histórico. E recentemente ele se aposentou da Berkshire Hathaway, que foi a empresa que ele permitiu que outros investidores participassem desse sucesso dele, né? Então, em vez dele fazer um fundo de investimento, ele fez de fato uma empresa que ele podia comprar outras empresas ali e comprar participações, e essa holding, ela tinha alguns benefícios fiscais em relação aos fundos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também teria. Se você fazer uma holding, ela acaba sendo muito melhor, principalmente que os fundos que historicamente bombaram no mundo, né, que eram os dois com 2% de taxa de administração, 20% de performance daquilo que é sede, né, o benchmark ali, que é a média que a gente tem lá. Antes de se aposentar, ele deu alguns sinais bem inusitados, né? Então, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxe alguma contribuição, alguma coisa que você ainda não sabia, não gosto de like nem por pena, nem inscrição. Agora, lembra o seguinte, esse vídeo vai ser chato, porque é uma leitura técnica de uma carta da Berkshire Hathaway, né? Então, qualquer coisa pula para os meus comentários, pode ser mais útil para você. A gente precisa entender primeiro que a idade do Warren Buffett avançou, mas ele nunca mudou o método dele, né? Ele mudou o grau de exigência. Enquanto no começo ele tinha aquela estratégia da Cigar Butts, onde ele acreditava que algumas empresas, por mais que elas ficassem ruins, elas ainda aguentavam gerar uma última tragada. Então por isso que chama Cigar Butts, né? Um charuto, mesmo quando ele já tá no final aí, você ainda consegue puxar alguma coisa. Então ele procurava por empresas que estivessem com dificuldades financeiras, mas que tivessem um grande patrimônio para que, caso elas fossem dissolvidas, ele ainda conseguisse pegar um bom dinheiro ali. Ele foi mudando a regra e começou a investir em empresas que tivessem um risco menor do que o retorno esperado ao longo dos anos. Então ele nunca operou manchete, nunca foi esse cara que fica criando alarme, nunca vendeu pânico. Ele sempre foi um cara muito sólido, assim, e nunca deu as opiniões dele também. Já que ele era um investidor de fato, ele não fazia como o Michael Burry, né, que é o cara que ficou famoso por acertar ali o subprime. Ele não fazia como o Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que todo ano prevê uma crise. No geral, ele era um cara muito mais pragmático, e quando ele achava que alguma coisa ia dar errado mesmo, ele não falava nada. Ele ficava era quieto na dele e aproveitava isso para comprar, né, o que ele achava que fazia sentido. Então ele nunca foi um cara muito emocional. E aí, aqui a gente tem a última carta dele, passando também o cargo de CEO para outra pessoa, mas nessa carta ele acaba sendo bem contido, assim, ele não faz muitas frases de impacto, ele não tem muito alarmismo, né? Então aqui eu vou aproveitar até para ler a carta na íntegra, para vocês entenderem isso, e depois eu posso ir dando aqui minha avaliação enquanto a gente lê. Aos acionistas da Berkshire Hathaway Inc., é normal empresas publicarem cartas anuais, essa carta chega até você como parte do relatório anual da Berkshire de 2024. Como companhia aberta, somos obrigados a divulgar periodicamente muitos fatos e números específicos, é verdade. A palavra relatório, porém, implica uma responsabilidade maior. Além dos dados exigidos, acreditamos que devemos a vocês comentários adicionais sobre o que você possui e sobre como pensamos. Isso porque eles estão num momento, desde essa época, mas antes disso até, onde eles estão com o maior caixa da história e sem fazer absolutamente nada. Então, fica aqui algumas entrelinhas aqui, né? Nosso objetivo é nos comunicar com você da forma como gostaríamos que você se comunicasse conosco se os papéis estivessem invertidos. Ou seja, se você fosse o CEO da Berkshire, enquanto eu e minha família fôssemos investidores passivos, confiando a você as nossas economias. Essa abordagem nos leva anualmente a relatar tanto os avanços quanto os problemas dos muitos negócios que você possui indiretamente por meio das suas ações da Berkshire. A Berkshire Hathaway investe em diversas empresas, na Apple, bancos e tudo quanto é coisa. Ao discutir dificuldades em subsidiárias específicas, seguimos o conselho que Tom Murphy me deu há 60 anos. Elogie pelo nome, critique por categoria, né? Erros. Sim, nós cometemos erros na Berkshire. Às vezes cometi erros ao avaliar a economia futura de um negócio que comprei para a Berkshire. Casos de alocação de capital mal feita. Isso ocorre tanto em decisões envolvendo ações negociáveis, que vemos como participações parciais em negócios, quanto em aquisições de empresas inteiras. É muito interessante aqui, né, eles serem sinceros quanto aos erros e falarem sobre isso. Em outros momentos, errei ao avaliar a capacidade ou a lealdade dos gestores que a Berkshire contratou. As decepções ligadas à lealdade doem além do impacto financeiro, como uma dor que pode se aproximar da de um casamento fracassado. E disso ele entende, porque teve um casamento fracassado. Em decisões de pessoal, o máximo que se pode esperar é uma taxa de acerto razoável. O pecado capital é adiar a correção dos erros, ou o que Charlie Munger chamava de chupar o dedo. Problemas não desaparecem sozinhos, eles
exigem ação, por mais desconfortável que seja. Durante o período de 2019 a 2023, usei as palavras erro ou equívoco 16 vezes em minhas cartas a vocês. Muitas grandes empresas nunca usaram nenhuma dessas palavras nesse intervalo. A Amazon, reconheço, fez observações brutalmente sinceras em sua carta de 2021. Fora isso, geralmente vemos discursos positivos e fotos bonitas, é verdade, né? Também fui diretor de grandes empresas abertas, nas quais as palavras erro ou errado eram proibidas em reuniões de conselho ou chamadas com analistas. Esse tabu, que implica perfeição gerencial, sempre me deixou desconfortável, ainda que em alguns casos existam questões legais que justifiquem a cautela. Vivemos em uma sociedade extremamente litigiosa, é verdade, né? Tudo vira litígio, processo, etc. Aos 94 anos, não demorará para que Greg Abel me substitua como CEO e passe a escrever as cartas anuais. Greg compartilha do princípio da Berkshire de que um relatório é algo que o CEO deve anualmente aos donos da empresa. Ele também entende que se você começa a enganar os seus acionistas, logo passa a acreditar nas próprias mentiras e acaba enganando a si mesmo. E aí vem Pete Ligel, um caso único. Permitam-me contar a história extraordinária de Pete Ligel, um homem desconhecido da maioria dos acionistas da Berkshire, mas que contribuiu com muitos bilhões para a riqueza agregada deles. Pete morreu em novembro, ainda trabalhando aos 80 anos. Ouvi falar da Forest River, uma empresa indiana fundada e administrada por Pete, em 21 de junho de 2005. Recebi uma carta de um intermediário com dados relevantes sobre a companhia fabricante de veículos recreativos. O autor diz que Pete, dono de 100% da Forest River, queria vender especificamente para a Berkshire e já informou o preço esperado. Gostei dessa abordagem direta. Olha que interessante, né? Ele contando a história e tudo. Ele tava meio saudosista também, porque era a última carta dele, né? Conversei com revendedores de RVs, gostei do que eu vi e marquei uma reunião em Omaha para o dia 28 de junho. Pete trouxe sua esposa Sharon e sua filha Lisa. Ele me disse que queria continuar à frente do negócio, mas desejava garantir segurança financeira para sua família. Pete mencionou então que possuía imóveis alugados à Forest River que não estavam incluídos na carta inicial. Em poucos minutos definimos o preço e deixei claro que não precisava de avaliação, aceitava o valor que ele atribuía. Perguntei então qual deveria ser sua remuneração, dizendo que aceitaria qualquer valor que ele sugerisse. Não recomendo essa abordagem como prática geral, né? Pete pensou um pouco e disse algo inesperado. Olhei o relatório da remuneração da Berkshire Hathaway e não gostaria de ganhar mais do que o meu chefe, então me pague $100 mil por ano. Depois que me recompus, ele acrescentou, mas a empresa deve lucrar X esse ano, e eu gostaria de um bônus anual de 10% sobre qualquer lucro acima do nível atual. Então, colocou os interesses no mesmo lugar, né? Concordei, com o ajuste de aquisições relevantes exigiriam ajustes apropriados de capital, nunca definimos apropriado ou relevante, mas isso nunca causou problema. Então, isso aqui é um troço meio que não fez muito sentido traduzido, né? Deve ter ficado bugado. Fomos jantar no Rap Hollow Club em Omaha e viveram felizes para sempre. Nos 19 anos seguintes, Pete superou todos os concorrentes com folga. Nem toda empresa é simples de entender e existem poucos gestores como o Pete. Continuei errando em algumas aquisições e avaliações pessoais, mas também tive muitas surpresas positivas, tanto nos negócios quanto nos gestores. Uma única decisão acertada pode fazer uma diferença extraordinária ao longo do tempo. Pense na Geico como negócio, uma seguradora americana. A Jen como gestor e Charlie Munger como parceiro único. Erros desaparecem, vencedores florescem para sempre. É um ponto verdadeiro, né? Olha que tanto de conselhos bons. Eu tô lendo a carta inteira porque eu tinha preparado um roteiro a partir da carta falando só o que eu achei da carta, mas eu achei que ia ficar tão pobre comparada à leitura, né, do Warren Buffett. Desculpa, se ficou chato, vocês podem só pular. Um ponto adicional. Nunca olho onde um candidato estudou, nunca. Existe talento em escolas famosas, mas também pessoas que estudaram pouco ou sequer concluíram os estudos. Veja Bill Gates, que preferiu começar a Microsoft e a pegar um diploma. Pete Ligel era um talento natural. Desempenho do último ano. Em 2024, a Berkshire Hathaway teve um desempenho melhor do que eu esperava. Embora 53% dos nossos 189 negócios operacionais tenham reportado queda nos lucros, fomos beneficiados por ganhos previsíveis em renda de investimentos, com altos rendimentos dos Treasury Bills, ou seja, estamos ganhando dinheiro com renda fixa do governo, né? O negócio de seguros teve forte crescimento, liderado pela Geico. Em 5 anos, o Todd Campos transformou a empresa, melhorando eficiência e práticas de subscrição. O progresso de 2024 foi espetacular. O setor de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, PC, se beneficiou dos preços mais altos, refletindo o aumento de danos e tempestades convectivas. A mudança climática pode estar se manifestando, embora não tenha acontecido nenhum evento catastrófico em 2024. Registramos lucro operacional de 47,4 bilhões de dólares em 2024, medida que preferimos ao lucro contábil GAAP, pois exclui ganhos e perdas não realizados com ativos financeiros. Segue uma tabela completa, aí tá lá. Um recorde histórico americano. 60 anos atrás, assumir a Berkshire foi um erro meu. O negócio têxtil estava condenado. Em 1965, a empresa não pagou imposto de renda algum. Na verdade, a empresa estava toda fudida
Ele fez um combinado com o dono, né? E esse cara descumpriu o combinado depois, e é por isso que ele acabou comprando a empresa inteira numa aquisição hostil. Foi um erro mesmo, uma arrogância desmedida do Warren Buffett, mas que ele manteve no nome da empresa para sempre, para poder se lembrar, né, de que ele foi um idiota. Avançando 60 anos, a mesma Berkshire pagou 26,8 bilhões em impostos federais em 2024, mais do que qualquer empresa americana na história. Isso representou cerca de 5% de tudo que as empresas dos Estados Unidos pagaram ao governo federal naquele ano. Caramba, ele chegou a pagar 5% de todos os impostos do país. Que loucura. É muito sucesso, né? Esse recorde só foi possível porque entre 1965 e 2024, os acionistas receberam apenas um único dividendo em dinheiro, em 1967. O resto foi reinvestido. Onde está o seu dinheiro? A maior parte do capital da Berkshire Hathaway está em ações, seja em empresas controladas integralmente, seja em participações minoritárias, como Apple, American Express, Coca-Cola, Moody's, e continuaremos assim. Dinheiro em papel pode perder valor com irresponsabilidade fiscal, quando o governo gasta demais. Empresas produtivas, não. Ou seja, segundo a Berkshire, mais vale você ficar com a maior parte da sua alocação em ações. E é interessante ele escrever isso nessa carta, porque muitas pessoas falam, olha, a Berkshire Hathaway está com um caixa gigantesco, mas é porque se esquecem que a posição em ações da Berkshire é gigantesca também. Então, a maior parte do capital continua alocado em ações. Ah, mas estão com medo, pode vir uma crise. Os sinais do Warren Buffett é de que uma crise está a caminho. Será? Quando ele diz que o maior capital está alocado em empresas produtivas, ok, existe um medo, de fato, está muito alocado em renda fixa também. Mas olha que tanto de dinheiro, né? Se eu achasse que uma crise iminente está vindo, eu não ia ficar com 50%, 60% do meu capital alocado em ações, né? Eu ia preparar a maior parte do que eu pudesse. Ah, Raul, mas é porque a Berkshire é muito grande. Ela teve tempo para desfazer os investimentos, né? Só que também, se a Berkshire Hathaway desfizer os investimentos de uma vez, você tem que se lembrar que o mercado inteiro vai pro pau, porque muita gente segue o Warren Buffett. Então, aqui existe uma ideia mista. Pode existir um pessimismo em ter uma parte grande em renda fixa, mas também pode ser uma leitura de que, olha, o mercado tá caro, mas não vale a pena desfazer das posições que estão dando certo, né? Que é o que eu acho que tá acontecendo aqui, sendo bem sincero. Seguro PC. O seguro PC continua sendo o coração da Berkshire. Recebemos o dinheiro antes de saber o custo real dos sinistros, o que cria oportunidades e riscos. Sobre a Jitian, nós nos tornamos líderes globais, capazes de suportar perdas extremas sem comprometer a solvência. Nos últimos 20 anos, o seguro gerou 32 bilhões de dólares em lucros após impostos, e o float cresceu de 46 bilhões para 171 bilhões. Investimentos no Japão. Mantemos participações de longo prazo em 5 conglomerados japoneses: Itoshu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo. O custo foi de 13,8 bilhões de dólares e o valor de mercado chegou em 23,5 bilhões de dólares, né? Então ganhou bastante dinheiro. Esperamos manter esses investimentos por décadas. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu falo sobre investimento no Japão em várias aulas da UVP desde 2020, desde que a escola foi fundada. Eu falo bastante e tem muitas pessoas que aproveitaram isso, porque eu sempre falei sobre a solidez do mercado japonês, apesar de que naquela época o mercado estava completamente estagnado por quase 30 anos, tá? Mas ao mesmo tempo que o mercado está estagnado, as boas empresas japonesas, elas subiram muito e conseguiram se desenvolver muito fora da curva. Recomendo, inclusive, a leitura sobre investimentos em mercados considerados exóticos, que não são. O Japão não é um mercado exótico, muito mais sólido que o Brasil e tal. Recomendo assistir esse conteúdo e recomendo muito a diversificação, nem que seja por meio de ETF no mercado japonês, né? Encontro anual em Omaha. O encontro vai ocorrer no dia 3 de maio. Teremos perguntas e respostas das vendas dos produtos, o livro 60 anos e encerramento. Daí aqui ele fala sobre acabar. Depois disso aqui, a gente não tem somente essa carta, né? A gente ainda tem mais algumas opiniões do Warren Buffett, a gente ainda tem algumas declarações que ele dá depois, e ele diz em outras declarações, e aí já pegando uma apanhada aqui, que não tá valendo a pena estar exposto num risco muito maior agora. O que deixa bem claro que o Warren Buffett não estava confortável com os múltiplos das empresas nos Estados Unidos. Ou seja, olha, não é que eu vou desinvestir das boas empresas, não é que eu vou desinvestir da minha carteira inteira, mas talvez valha a pena reconsiderar. Isso porque o mercado americano está concentrado, tipo, 70% do valor, né, do mercado está concentrado em 1% das empresas. É bem complexo isso, né? Está concentrado a maior parte desse dinheiro, inclusive, em 7 empresas, as tais Magnificent Seven. Então ele faz a transição, depois dessas 6 décadas ali, ele decide permanecer como conselheiro e ele não está dando muita opinião. Normalmente, esses amplos silêncios do Warren Buffett nos últimos 60 anos sempre vieram acompanhados de algumas crises bem relevantes, né? Períodos de silêncio e depois umas crises bem relevantes. Ele nunca foi de gritar, ele não é do cara de fazer previsão, muito porque ele sabe do peso que a opinião dele tem atualmente e ele mesmo poderia desencadear uma crise se ele desse uma opinião mais forte. Mas a Berkshire Hathaway acumula hoje próximo de 380 bilhões de dólares em caixa. É o maior nível da história da empresa, mesmo quando você considera a proporção, né? E a gente está falando de 14 trimestres consecutivos onde a Berkshire está vendendo mais do que comprando, né? Esse não é um fato totalmente irrelevante, né? Como ele
ele diz no começo da carta, agora procura ativos que ofereçam margem de segurança suficiente. Ele não está conseguindo encontrar ativos que consigam absorver quantidades gigantescas de dinheiro sem comprometer o retorno futuro. E aí ele elogia a rentabilidade dos Treasury Bills, porque ele sempre foi conservador. E a taxa de juros americana está num dos maiores níveis da história recente. Então, além disso, eles ainda têm feito algumas vendas, né? Não observando agora o que eles estão falando, mas o que eles estão fazendo. Eles fizeram algumas vendas ainda, reduções em Apple e Bank of America ao longo de 3 anos. Ele continua exposto, né? Mas em níveis bem menores do que estava lá atrás. Então, existe aqui uma venda gradual das empresas que cresceram muito. E não é uma aposta contra as empresas, porque óbvio que a maior parte da posição ainda está nessas empresas, né? Mas é um ajuste contra preços que podem estar excessivamente otimistas, na opinião do Warren Buffett. Por quê? Porque essas empresas subiram bastante ali e ele gere um transatlântico. Lembrando, na sua carteirinha pequena, você não precisa fazer isso porque os seus aportes mensais, você muito provavelmente começou a investir nos últimos 5, 10 anos. Os seus aportes mensais, eles são muito pesados em relação ao seu legado. Quando você investe por 30 anos, por exemplo, o aporte de um mês não faz mais diferença nenhuma. Quando você investe por 40 anos, o aporte de um ano não faz mais diferença nenhuma. Isso aqui eu vou ajudar vocês a entenderem, porque eu sei que é um raciocínio complexo que eu estou desenhando aqui, mas olha só. Vamos supor que você tivesse investido R$5.000 por mês, no Brasil a média é 12%, nominal, alguma coisa nesse sentido. A gente pode colocar até mais. A renda fixa está pagando mais, mas eu vou colocar de maneira mais simples aqui. Então, ao longo dos últimos 30 anos, você vai acumular algo em torno dos R$15 milhões. Esses R$15 milhões, eles geram para você 144 mil, por exemplo, por mês somente de juros. Se você multiplicar esse valor por 12, ou seja, é 1.728.000 por ano. Mas esses 144 mil que está gerando em um único mês, se você dividir pelo seu aporte, ou seja, se você continuasse considerando isso, você estaria considerando 2,4 anos dos seus aportes mensais se eles não tivessem subido. É óbvio que o nominal ia ter subido e tal, mas só para você compreender, você está falando de cada mês da sua rentabilidade significar 2,4 anos de aportes se você tivesse que fazer aportes trabalhando e investir num pedaço. Ou seja, o legado do Warren Buffett, ele é muito pesado, ele rende tanto dinheiro que não fazer nada exige uma alocação muito agressiva. E daí poucas empresas têm como aguentar esse aporte tão violento. Então, para ele, mais vale a pena, muitas vezes, fazer uma venda de fato, não é a mesma coisa que para você, né, investidor pequenininho, mas mais vale a pena para ele, muitas vezes, fazer uma venda de fato de um ativo, de uma parte do ativo para poder modificar a composição da carteira. Enquanto você consegue, por exemplo, com 3 anos eu consigo modificar completamente a composição da minha carteira, reinvestindo somente os dividendos e organizando. Ele não consegue. Mesmo se ele for reinvestindo os dividendos e fazendo tudo, ele não vai conseguir manejar essa carteira, não vai ter diferenças significativas, porque o dinheiro rende tanto, numa velocidade tão absurda, e as Magnificent Seven estão concentrando tanto valuation, que ou ele faz uma redução de posição, ou ele pode fechar num ano negativo. Fechar num ano negativo na sua carteira individual não tem grandes impactos. Por quê? Porque você mesmo sabe quanto que é normal, que essas flutuações existem. Quando você é um gestor, quando você fecha num ano negativo, você diminui não só a captação do seu fundo, quando é um fundo aberto, como você diminui a sua imagem projetada no mercado. As pessoas podem perder a confiança e desencadear uma venda em massa. Então, quando você olha para o Warren Buffett, você não pode copiar a estratégia de venda. Você tem que entender, olha, o que está sinalizando aqui? Está sinalizando que as ações estão mais caras do que ele gostaria, que ele está mais exposto num risco do que ele gostaria, considerando ser uma pessoa pública, considerando todas essas informações. E aí, onde está o dinheiro? Quando a gente olha, grande parte do dinheiro hoje está alocada nos Treasuries americanos. É óbvio que a maior parte ainda está em ações. Isso rende algo em torno de 4 a 5% ao ano, né? Então, assim, pode parecer extremamente conservador quando você olha de fora, mas é uma operação extremamente estratégica, porque preserva o poder de compra do capital, a inflação americana está menor que isso, e um caixa, nesse contexto ali, ele não é uma posição de defesa. É isso que você tem que entender, ele é uma posição de ataque. Se eu acredito que o valuation está inflado, se eu acredito que a gente pode vir a ter uma eventual crise, e se eu estou exposto ao mercado, se eu tiver uma crise e eu tiver previsto essa crise, eu consigo fazer o valuation da minha empresa crescer mais ainda, porque na hora que eu começar a comprar os concorrentes, mais pessoas vão ter interesse em comprar ações da Berkshire por confirmar que eles já sabiam da crise ali ou que se prepararam para isso. Então, tem 2 prêmios embutidos aqui. Ficar esperando uma crise gerando um caixa atrapalha a rentabilidade da Berkshire? Atrapalha, mas considerando que a maior parte está em ações, não está atrapalhando. Se eles estiverem certos a respeito da crise, eles vão conseguir comprar barato. Se eles estiverem errados a respeito da crise, o dinheiro está rendendo numa quantidade aceitável, está no equilíbrio perfeito. Ou seja, pensando como CEO da Berkshire Hathaway e não como somente investidor, a estratégia faz muito sentido.
né? E aí, o que ajuda a entender o desconforto do Warren Buffett com o momento atual? Se a gente olhar o valor de mercado das empresas, o market cap, dividido pelo PIB dos Estados Unidos, que é o considerado indicador Buffett, né? Porque ele fala muito disso, tá agora em torno de 215%. É próximo aos maiores níveis da história, comparáveis ele a 2021. E quando você olha outros indicadores também que são importantes, quando a gente olha para a história assim, o Cape-Shiller, ajustado pela inflação e ciclos de lucro, está perto de 39, né? Um nível similar à época da bolha da internet. E é isso, né? 7 empresas concentram 35% de todo o valor de mercado do S&P 500, respondendo pela maior parte da alta recente. E aí o que fica aqui, né? De lição para o investidor comum? Enquanto você, muitas vezes, agressiva total na sua carteira, vou por 70% em Bitcoin, vou sair pondo qualquer empresa, vou sair metendo louco, o maior investidor do planeta, não à toa, ele considera ter sempre uma parte da carteira dele em renda fixa. E ele entende que essa parte pode servir como um ataque. É a mesma coisa que você pode fazer aí. Então, se você tem a sua carteira de ações, considere dividir, por exemplo, 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Se a renda variável subir demais e tomar 70% da sua carteira, chegou a hora de fazer alocações mais em renda fixa para que elas voltem a ter 50-50. Se a bolsa caiu demais e agora você tem 70% em renda fixa, considere comprar ações baratas para que ela volte para os 50-50. É basicamente você manter um peso, né, e uma balança que vai te fazer comprar ações baratas e parar de comprar na hora que ficar caro demais. Não é vender. Você não é Warren Buffett, você não precisa fazer esse tipo de estratégia. Você não precisa tentar prever a próxima crise porque você não tem essa capacidade. Quando a gente pensa na Berkshire Hathaway, você nunca vai conseguir replicar isso aqui porque ele pode ligar agora para qualquer CEO, pode ligar para o Bill Gates, pode ligar para o Donald Trump para pegar o telefone, o CEO da Berkshire, e ele vai ser atendido imediatamente. E você não. Então você não tem como saber muito para onde a economia vai. Mas você tem como reagir àquilo que acontece. Eu acho que essa lição do Warren Buffett aqui, essa carta, demonstrou muita humildade, demonstrou muito aprendizado, mas ela também tem algumas lições muito interessantes do ponto de vista de investimento, né? Mesmo o maior investidor do mundo, ele não tenta prever para onde o mercado vai. Ele fez as duas coisas. Vou me manter posicionado, vou montar uma boa estrutura de renda fixa e vou aproveitar o momento. Nem confiante, nem pessimista. É basicamente o que você precisa fazer. E se você quiser aprender a investir, não só no Brasil, como no mundo inteiro, até virar sócio do Warren Buffett ou qualquer coisa desse gênero, eu te recomendo acessar uvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário para mim, são algumas perguntinhas que eu preciso entender sobre você para entender o momento que você está de vida. Se você ganha menos de R$4.500 por mês, não adianta clicar aí. Tem alguns vídeos gratuitos aqui para você assistir no canal. A escola de investimentos da UVP, ela te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, desde que você tenha crédito para isso, né? Você não tem o nome todo fudido. Desde que você ganhe mais de R$4.500 por mês também, você tem uma chance melhor de conseguir uma conta nessa plataforma exclusiva, que não é para todo mundo. E além disso, você tem um acompanhamento das aulas, tem as aulas direto comigo, ao vivo, né? A gente tem uma comunidade onde você pode discutir temas mais interessantes, até coisas de trabalho mesmo, de outros lugares. E a UVP segue uma filosofia muito diferente aqui na internet, porque a UVP tem esse selo aqui de aprendizado garantido. O que significa isso? Vamos supor que você entrou, preencheu esse questionário, daí, beleza, você foi aprovado no processo seletivo. Faz sentido a UVP para você. Esse processo seletivo não cobra conhecimento de investimento, não é isso. É entender se, poxa, você tá alinhado com a gente, né? Não quero ficar rico da noite pro dia e comprar uma Ferrari. Eu nem vou te atender, porque isso é ilusório, né? Então, se você estiver alinhado com a gente aprova, você fez as aulas. Raul, você falou pra mim, eu não te conhecia muito bem, não foi legal, não aprendi a investir e, pô, não rolou. Nesse caso, a gente devolve 100% do seu dinheiro e é autodeclaratório. O que é isso? Você mesmo diz, olha, aprendi, não aprendi. Se você não aprendeu, a gente devolve 100% do seu dinheiro e tudo tranquilo. Não é aquela garantia de 7 dias que o governo obriga, nem nada disso. É o seguinte, olha, fiz todas as aulas, assisti, emiti meu certificado e não funcionou pra mim. A gente devolve o dinheiro. Ah, mas se eu for desonesto e alegar isso lá? Bom, a gente vai devolver de toda forma. Agora, é claro, a gente fecha sua conta na plataforma e a gente não faz negócios com você nunca mais, independente de qualquer outra coisa. Por quê? Porque a gente sabe da qualidade, a gente já formou dezenas de milhares de pessoas. Você falar que não funcionou uma coisa pra você simplesmente pra pegar o dinheiro de volta e assistir a aula de graça, a gente pode se reservar no direito de não querer mais negociar com você no futuro, né? Eu acredito nisso, eu acho que assim, tudo bem, olha, te vendi um tapete, você vai falar que o tapete é ruim. Beleza, fica com o tapete, te devolvo o seu dinheiro, mas também não venha na minha tapeçaria novamente, não é isso? Que é esse o lugar, se você já sabe que não funciona pra você. Então é isso que a gente tem aqui, por isso que a gente tem esse compromisso e funciona tão bem. Agora, deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta, que eu gosto muito que vocês façam perguntas, mas ultimamente tem tido poucas perguntas e as que tem tido são ruins, né? Por isso que eu tava colocando mais comentário dos membros aqui do que perguntas. O Cocoia. Raul, um amigo insiste em abrir uma empresa comigo, porém tô com medo desse ano ser um mau ano pra isso. Olha,
olha, ano não vai ser um mau ano para abrir uma empresa, né? Não existe isso. Se a empresa for boa, ela vai sobreviver em qualquer ambiente. Agora, eu não posso dizer se você deve topar. Você tem caixa para topar? Vocês analisaram se o mercado realmente funciona? Fizeram um estudo? Ou é uma coisa, uma ideia que ninguém faz? Se for esse tipo de ideia que ninguém faz, não faça também, porque normalmente coisa que ninguém faz é porque não dá dinheiro, né? Tudo que as pessoas fazem é porque dá dinheiro. A UVP ajuda a PJ também? Você não teria algum projeto para ter algo focado para a CNPJ? A gente tem alguns eventos ao longo do ano que a gente faz para CNPJs, mas não é assim, nosso foco extremo não. A gente tem num canal, o AUVP Capital, a gente tem um programa, a nossa diretora de produto e a diretora de capital humano, que elas fazem juntas, é gratuito, e elas fazem isso. E a gente tem a linha corporate que a gente abre conta para pessoas CNPJ, mas só porque são nossos clientes na pessoa física. Então, é isso. Raul, você disse que nesse ETF o imposto é descontado na fonte, ou eu entendi errado? Não precisa fazer PM, recolher DARF? Não precisa fazer PM nem recolher DARF. Esse ETF, você vai ter que fazer a declaração dele naturalmente, claro, mas de fato ele não precisa de DARF. Você pode falar sobre crédito de carbono? Vale a pena investir? Cara, para quem entende do mercado, sim, mas não é uma coisa que dá para responder num videozinho curto assim de YouTube. Pergunta de um amigo para quem movimenta mais de 5K por mês PF, tipo 100K, e não tem como comprovar a origem do dinheiro. Você é criminoso, né, cara? Como assim não tem como comprovar a origem do dinheiro? Se você vende alguma coisa para alguém ou se você presta algum tipo de serviço, você tem como comprovar a origem do dinheiro. Agora, se você não tem, cara, evita investimentos ou qualquer coisa que some esse dinheiro e que você vai ter que declarar, né? No investimento em ações, etc. Pode deixar só no banco, conta poupança normal, porque se você for bandidão e sair investindo, etc., o valor vai se acumular, você vai declarar o acúmulo e não vai ter. Agora, 5 mil agora, considerando que a Receita considerou que essas pessoas nem vão pagar imposto de renda, creio eu que você nem precisa declarar, né? Não é um investimento gigantesco também ao ponto de dar problema para você. Mas também não é uma coisa que você vai continuar fazendo por muito tempo, porque agora com o novo sistema da Receita, muito provavelmente, em breve, o senhor estará obrigado a fazer essa declaração, quiçá, se for origem oriunda do crime mesmo, o senhor estará inclusive atrás das grades. Agora, no geral, muito provavelmente você é só um vendedor ambulante, alguma coisa, abre um MEI, cara, pelo amor de Deus, que bagunça. Vocês têm um tesão por cometer crime, porque assim, no geral, se você não tá fazendo nada de errado, por que você só não cumpre a porra da lei? Pelo amor de Deus. Beijo pra vocês.